aqui está. Já Então aqui vamos está, cumprimentar Tiago Lopes, fisiatra da Clínica Espregueira. Muito bom dia! Clínica Espregueira, no Porto. No Porto, Pois, exatamente. ora bem. E chegou Meu cá este conterrâneo. ano. Exatamente. Meu conterrâneo. E acordou muito cedo. Acordei um bocadinho, mas com vontade de estar aqui convosco. Muito Mas obrigada, não Tiago. acordou com as mãos presas. Não acordei com as mãos presas. Antes de mais, bom dia. Bom dia. Quero deixar aqui uma nota de agradecimento pelo convite que foi endereçado para estar aqui convosco e também com os nossos espectadores que nos estão a ver e a ouvir em casa. De facto, para mim é um prazer abordar este tema que é frequente e que por vezes inquieta muito as pessoas e queremos também dar aqui uma mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir, uma informação mais clara e mais precisa para que possam procurar ajuda se tal for necessário. De facto, a sensação de mãos presas é muito frequente. É muito frequente e inquieta muitas pessoas. Na maioria dos casos é uma condição benigna, porque não tem assim grande significado patológico, mas por vezes pode ser o sinal de alguma condição que merece atenção médica. Claro, Certo. até porque aqui, quando falamos dessa sensação de mãos presas, ou seja, isso deve-se a quê? É um problema de ossos? O que é que está na origem destas... Aquela sensação parece que nós não conseguimos abrir a mão, não é? Parece que... É uma boa questão e realmente em contexto de consulta as pessoas descrevem muito isso, a sensação de acordar com a mão presa. Na maior parte dos casos trata-se sobretudo de uma compressão nervosa periférica ou vascular temporária que leva a essa incapacidade imediatamente ao acordar de mexer os dedos ou movimentar a mão. Mas pode ser sintomas de outras causas, de outras patologias que possam aqui estar a manifestar-se? Exatamente. O que acontece muitas vezes, e quando são situações mais benignas, como situações de posição na cama, quando dormir com o braço debaixo da cabeça ou debaixo da almofada, as pessoas normalmente de manhã ao acordar acabam por abanar um bocadinho a mão e as coisas lá se resolvem. Exato. Até sentir-se o braço dormente? Exatamente. Claro que a recorrência ou a persistência do sintoma é algo que merece a nossa atenção e, de facto, quando acompanhado também por outras situações como dor e fraqueza, também nos dão aqui alguns sinais de que nós nos devemos, de facto, preocupar com isto. Quando essa queixa é persistente, uma das causas mais comuns é o que quase toda a gente já ouviu falar da síndrome do túnel do carpo. É uma causa muito comum dessa sensação de acordar com as mãos presas ao formigueiro. O formigueiro, nós, numa linguagem mais técnica... Deixe-me só aqui interromper o doutor para que lá para casa possamos explicar bem o que é Do túnel do carpo. túnel do carpo. Aí é que nos apanhou. Porque, de facto, há muita gente que nós sabemos, mas lá em casa ninguém sabe e aproveitamos aqui a presença do doutor para explicar perfeitamente o que é isso. Exatamente. Acaba por ser algo relativamente frequente e que muitas vezes acaba por ser diagnosticado porque também tem uma clínica muito típica, que é esta sensação que nós estamos aqui a discutir de acordar com as mãos presas. Claro que há alguns fatores de risco associados. É uma patologia que, sobretudo, acomete doentes do género feminino, ou seja, 3 vezes mais frequente em mulheres, sobretudo na faixa etária entre os 35 e os 55 anos e que está muitas vezes associada a uma questão de movimentos repetitivos, ok? As pessoas normalmente acordam com esta sensação de dor ou de prisão nos dedos, mas também não é raro acordarem durante a noite com a necessidade de abanar a mão para ver se as coisas se resolvem, que é um sinal que nós designamos por sinal de flick. Não é nada mais, nada menos do que uma compressão do nervo periférico, nomeadamente o nervo mediano ao nível do punho, no túnel por onde passa. Se nós formos aqui pensar num local assim mais estreito, como se fosse um túnel, e se tivermos ali alguma causa obstrutiva, que pode ser no contexto de uma inflamação, aquele nervo vai ficar comprimido. Vai ficar comprimido e é normal que depois tenhamos estes sinais, estes sintomas neuropáticos, que muitas vezes as pessoas até acabam por descrever que têm alguma dificuldade em pegar na chávena de café logo pela manhã, deixam facilmente cair as chaves do carro ou de casa. Ou ter os dedos presos. Exatamente. Isso é também uma boa dica, que é, mesmo o atingimento desse formigueiro ao nível da pele é importante, porque nós sabemos que ao nível da mão,
O atingimento de alguns dedos, em específico, depende muito do território que esses nervos vão suprir. O nervo mediano, sobretudo, vai dar formigueiros ao nível do polegar, indicador, dedo médio e metade do dedo anular, daquele que está virado para o polegar. A outra metade do dedo anular e o dedo mínimo normalmente estão afetos a outro nervo. Ou seja, nós também podemos compreender aqui que nem só uma alteração ao nível do punho ou da mão pode ser a causa dessa sensação de mãos presas ou de formigueiro. Interessante que estamos a receber muitas mensagens de pessoas que sentem este tal formigueiro, este prender às vezes dos dedos e da mão e que nunca tinham ouvido falar. Por exemplo, temos aqui a Elsa Reis. Não, peço desculpa, a Maria França, que diz: olá, bom dia, eu tenho osteoartroses e muitas dores nas mãos e ombros. O que significa isso? Obrigada. Não sei se tem alguma coisa a ver. Acaba por ser algo assim um pouco genérico, de difícil compreensão e tentamos aqui estabelecer o diagnóstico diferencial, obviamente, mas nós temos sempre que perceber que nós podemos ter uma alteração local e que essa alteração local é responsável por essa dormência ou essa formiga, essa sensação de mãos presas, mas também podemos ter alterações ao nível do cotovelo, que muitas vezes também dão aquilo que é o designado síndrome do túnel cubital, em que há a compressão do nervo cubital, ou podemos também ter alterações ao nível do pescoço, ou seja, do que muitas vezes se chama aquelas hérnias com aquela dor irradiada pelo braço, que pode ser muitas vezes reflexo também de patologia osteoarticular degenerativa da coluna. Exatamente, olha, porque eu ia chegar aí. temos aqui muitas dessas dormências mensagem. também podem identificar justamente problemas na coluna. Exatamente. Habitualmente pode estar relacionado com uma hérnia discal ou então artrose ao nível dos complexos articulares da coluna vertebral cervical, que muitas vezes até podemos identificar como aquelas, ou explicar como os bicos de papagaio, que pode eventualmente ser essa a causa, em que há uma compressão da raiz nervosa. E habitualmente é só de um lado, por isso as pessoas, quando se queixam, habitualmente é de dor ou dormência que radia pelo braço todo até à mão. Pois, Pelo temos lado aqui... esquerdo ou pelo lado direito? Dependendo da compressão ok. ao nível da cervical. Se é do lado esquerdo ou se é do lado direito. A Ana, que nos envia mensagem, descreve precisamente isto. Diz: bom dia, vivo em Vila Nova de Gaia, chamo-me Ana e acordo sempre com as mãos e os braços dormentes. Acho que será a coluna. Será? Pode ser, Acabamos aqui. Pode ser. Embora sejam causas relativamente frequentes, é sempre importante nós também investigarmos outro tipo de patologias. Claro. Eu também iria fazer essa pergunta, que na realidade pode aqui existir uma ligação à diabetes. Exatamente. As neuropatias periféricas também estão muito associadas a causas metabólicas, em que a diabetes acaba por ser uma das causas principais, até pelos dados epidemiológicos que nós temos no nosso país, é algo que nós devemos sempre considerar. Claro que do ponto de vista semiológico, de investigação clínica, há alguns sinais que nos alertam para isso, não é? Não só a questão da dieta, mas a própria neuropatia periférica associada à diabetes habitualmente começa nos membros inferiores e depois, mais tardiamente, atinge os membros superiores. Habitualmente é em ambas as mãos, por isso há alguns sinais que nos apontam para isso. E há outras causas metabólicas que nós também devemos considerar, nomeadamente o alcoolismo, que também pode dar alterações ao nível dos nervos periféricos, as deficiências vitamínicas, que também são Exatamente, importantes. a falta de vitamina B12 também tem essa... Exatamente. E depois outras alterações, patologias da tiroide, por exemplo, que são sempre situações que nós devemos considerar naquilo que é o diagnóstico diferencial da sensação das mãos presas ao O acordar. conselho aqui para lá para casa é sempre que sentirem estes sintomas, a melhor coisa é socorrerem-se do médico para verificar, enfim, a raiz do Origem, problema. não é? Exatamente. Deixo também aqui uma nota que nós devemos sempre considerar aquilo que são situações urgentes, ou seja, se nós temos esta sensação ao acordar, habitualmente de um lado de prisão, de dormência, uma instalação súbita, mas que depois seja acompanhado por alterações da visão, tonturas, uma dor de cabeça excruciante e muito intensa, boca ao lado,
nós devemos suspeitar que, de facto, podemos estar perante um acidente vascular cerebral e isso é uma emergência médica em que se deve ligar para o 112 no sentido de pedir auxílio. Claro que também se tivermos uma dormência ou uma dor que irradia pelo braço esquerdo, acompanhado por dor torácica, falta de ar, uns suores intensos, também devemos considerar que pode ser um infarto agudo do miocárdio e essa também é uma emergência médica e que devemos também estar atentos a ela. De uma forma mais genérica e não apontando para estas situações emergentes, de facto, quando estamos perante este tipo de sintomatologia que é recorrente, persistente, que tem dor e que leva também a incapacidade funcional, devemos procurar auxílio médico. Exato, nós temos aqui a Maria, que, aliás, são várias as mensagens que nos enviam as pessoas. Muito obrigada, estamos a ler todas e o doutor vai, no fundo, respondendo a uma e vai respondendo também a outras, porque há muitas que são quase a mesma pergunta. Mas esta aqui da Maria diz o seguinte: bom dia, acordo sempre com dor nas mãos e braços. Há cerca de 4 anos que tenho dores pelo corpo todo, costas, pés, mãos, cotovelos e ombros. Doem sempre e depois ainda aparecem dores momentâneas. Ora dói um joelho de manhã, ora dói a anca à tarde. Fui seguida em reumatologia e não consegui obter um diagnóstico por ter todos os exames e análises dentro dos parâmetros da normalidade. As dores melhoram com cortisona. Tenho 45 anos e não sei já que especialidade procurar. Complicado aqui, não é? Bem, de facto, que carece de maior investigação ou exploração do nosso lado, mas certamente que está a ser bem acompanhado. Claro que devemos considerar também neste campo, e a doente acabou por também referir isso, até pelo seguimento já em reumatologia, devemos considerar também doenças autoimunes como prováveis causas dessa sensação de mãos presas ao acordar. Claro que nem sempre o diagnóstico é feito de uma forma célere e só ao final de algum tempo é que nós conseguimos, através de exames auxiliares de diagnóstico, sejam eles laboratoriais com colheitas de sangue, sejam eles com exames imagiológicos, sejam raios-x, ecografias, ressonâncias, é que conseguimos de facto chegar a um diagnóstico preciso. Mas de facto temos que considerar aqui que a senhora e a desta doente terá que manter um seguimento até para que se conseguir chegar depois a um diagnóstico preciso. Isto não pode ser fibromialgia. A fibromialgia é um diagnóstico de exclusão, por isso até... Como me fala de tantas dores, às vezes momentâneas. Ou seja, até se excluir uma doença orgânica, uma patologia que esteja a ser responsável por aquele quadro, poderá ser sempre no final considerada a fibromialgia. Portanto, não desista, procure por exemplo, outros médicos, procure outras opiniões e não desista de ter um diagnóstico, porque só assim consegue ter qualidade de vida. Aqui no público, quem é que quer fazer uma pergunta? Espera aí. Então, Sr. Julião, tenha calma. Julião, espera, olha Diga, agora com o microfone. Da altura que o doutor falou, já fui operado aos dois. Eu, ao dormir, doía-me os braços. Olha o microfone aqui, mais pertinho da E boca. então tive que ser operado primeiro a um, depois ao outro. Mas agora já não tem... Não, mas fiquei este dedo é que, olha, Pronto, indireto. tinhas de fazer mais fisioterapia porque é necessário Não, fazer mas isto- fisioterapia, ou não é, doutor? Exatamente. No que diz respeito ao tratamento, vai sempre depender da causa. Claro que nós, do ponto de vista clínico, adotamos sempre uma estratégia mais simples, numa perspectiva mais conservadora, naquilo que são os estadios iniciais. E claro que quando temos assim casos graves, com danos nervosos já progressivos, ou o tratamento conservador que é ineficaz durante um certo período de meses, a cirurgia acaba por ser uma Eu já boa não resposta. conseguia dormir com dor nos braços. Pois, acredito. E então o Vamos médico- só ouvir aqui a Mavi, que deve ter Mavi. aqui também uma pergunta. Tem pergunta, estava a levantar o braço, Mavi, diga. Não, dei um passo para aí. Obrigada, desde já, doutor. Então é assim, acordo todos os dias com uma dor de costas, precisamente aqui. E continuo, estou cá, ando aqui sempre à procura de posição. E, entretanto, a semana passada fui à médica mostrar os meus resultados de exames e análises e a médica disse-me que eu tenho os valores da tiroide baixos, tenho que repetir a análise. E ainda bem que se falou nisso, porque eu já nem me lembrava que tinha isto para fazer. Não sei até que ponto é que possa ter aqui alguma influência. Numa relação A causa e tiroide. efeito direta, não vejo que seja essa a causa para o problema, até porque muitas vezes essas queixas mais osteoarticulares da coluna são muito relacionadas também com a nossa postura e a nossa ergonomia no dia-a-dia, e que são coisas que nós devemos considerar e tentar prevenir da máxima forma. Até não só
um estilo de vida saudável, com exercício físico regular, uma dieta adequada. Qual era a profissão da Maggie? Eu sempre sou agente PIMBI, portanto, não. Quer dizer, então não faz assim muito esforço. Não, agora tenho um Isso problema. é de que andar com as bimbis na mão. Não, Quer dizer, mas não é só isso. Não, tenho a mãe também que está acamada e eu faço mais esforço. Também pode ter. pronto, Agora pode lembrei-me ser foi por por aí. causa da tiroide. Pode ser do esforço que faz. O doutor falou da tiroide e perguntou se podia Exato. ter a ver aqui com alguma Pois, relação. mas não é bem nessas dores. Agora, na realidade, pode ter aí a ver com o esforço que faz ao movimentar a mãe. Claro. É sempre partirmos daquilo que será o mais simples e o mais óbvio e depois começarmos a investigar caso seja necessário. Doutor, Tiago, muitíssimo obrigado. tem que voltar. Vai para o É Porto, verdade. regressa, mas depois qualquer dia tem que voltar porque ficamos com muitas mensagens para Será responder. um gosto, certamente. O Fica à doutor espera. faz o seguinte: organiza uma patologia que seja interessante falar aqui para os nossos espectadores. E volta. Propõe-nos e volta cá a falar disso. Desafio aceito. Está bem? Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Deixa-me só dizer que as pessoas estão a perguntar. Quem quiser consultar o Dr. Tiago pode dirigir-se às Clínicas Espregueira. No caso, está na Clínica Espregueira no Porto, mas são Porto. muito conhecidas. E, portanto, podem então dizer: olha, eu vi o Dr. Tiago Não dá na televisão, consultas aí em quero Lisboa? consulta. Não, só no Porto. Ainda não. Mas ainda não, vai passar a ainda dar. Vai passar a dar porque vai haver Obrigada. muitos pacientes a quererem procurá-lo em Lisboa. Tiago. Muitíssimo obrigado. Obrigada, bom